Estamos aqui, em vivo e em direto, para o terceiro painel do segundo dia da semana sobre inovação pública. Este é um super painel com muitos participantes, com a participação de laboratórios cidadãos, laboratórios do governo de toda a Iberoamérica. E sem mais palavras, vou passar agora o microfone a Marianne Romiti. Muito obrigada, Paulo. Bem-vindos a todos a este painel com tantos participantes. Temos tantas questões que queremos colocar. É muito importante ouvir todas estas vozes que possam contar as suas experiências na primeira pessoa. Eu gostaria de comentar-vos a todos, desde o projeto de inovação cidadã na CEGIB, nós impulsionamos uma rede de laboratórios que está a funcionar. São mais de 37 laboratórios cidadãos do governo, de Open Space, universitários de 12 países ibero-americanos e, portanto, para nós é uma grande responsabilidade, tal como afirmavam na mesa anterior, o projeto cidadão que faz parte desta rede de laboratórios. Digamos que na mesa inicial, as pessoas do governo, da inovação do governo, já faziam referência a este desafio. Por que eu digo isto? É que nós não queremos ser simplesmente uma rede de contactos. Essa não é a nossa meta. Nós somos um ponto no mapa. O que nós, a partir do projeto de inovação cidadã, o que queremos é construir uma autêntica rede de articulação que, efetivamente, nos permita trabalhar em conjunto para que tenhamos uma consciência coletiva e assim há várias propostas, várias ações de laboratórios dos quais fazemos parte, onde também chegamos a um acordo. O caso da residência. Há muitos anos, Amélia Prado, que podem dar fé de tudo isto. É a criação de novos laboratórios. O que nós queremos com esta rede é potencializar estas residências, conseguir criar residências entre laboratórios para podermos potencializar todas essas experiências. E entre iniciativas cidadãs que possam levar a cabo estes laboratórios, impulsionando desde o interior de cada um destes laboratórios. E esta rede serve para articular as iniciativas cidadãs e os laboratórios. Portanto, é uma rede. E também existem outras ações que queremos levar avante, como é o caso da formação, metodologia de laboratórios, também os encontros online, que estamos já a preparar para poder fomentar, articular esta troca de experiências, mas a reticulação nos eventos internacionais, e neste caso específico, através da criação de um documento de colaboração que nós impulsionamos do projeto de inovação cidadã para todas estas redes, para que todos os intervenientes nesta rede possam colaborar, possam participar e em que todos estejamos envolvidos nesta apresentação, neste documento, que é a 27ª Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Ora, eu não quero prolongar-me mais, porque é verdade, eu poderia estar aqui a falar muitíssimo mais tempo, mas gostava de dar a palavra agora a Marcos para que nos diga, que nos conte como é que foi a criação deste documento de colaboração, como é que se criou, como é que foi avançando e o que é que fez para chegar até hoje. Muito obrigado, Maria. Tu sabes perfeitamente como foi a criação. O que eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, era agradecer à equipa de Inovação Cidadã, Marianne Pablo, por nos ter convidado a contribuir para a criação da primeira minuta, que foi iniciada há mais de um mês e que depois foi se desenvolvendo em várias etapas.
Penso que foi uma proposta, uma ideia muito boa, já que a primeira minuta dos laboratórios de inovação cidadã e de governo, como eu dizia, o primeiro documento foi publicado em 2014, baseado nesta metodologia, que já tinha sido seguida para outros documentos. Penso que foi de grande utilidade. E eu digo isto porque tive a oportunidade de conversar com vários técnicos da administração, responsáveis políticos de diferentes iniciativas que quiseram implementar iniciativas de laboratório, implementarem programas que também que também utilizavam parte destas práticas de iniciativas de laboratório. E muitas vezes disseram-nos que se trata de um documento que inicialmente tinha estas características, que é como um ponto de partida. Este documento permite saber como criar as bases para a implementação de projetos, saber como funcionam, para que servem. Penso que esta segunda versão foi possível ser melhor elaborada, melhor tratada. Penso que o trabalho que realizaram na primeira parte foi teve um grande valor, foi muito importante. E depois também reuniram-se muitos dos contributos realizados através da web, do site web de colaboração, onde era possível adicionar comentários com os diversos parágrafos, diversos pontos. Devemos também referir que o documento já tem um peso por si próprio, é também necessário analisá-lo desde o ponto de partida. Os laboratórios cidadãos, laboratórios de governo, alimentam-se de muitas fontes, de outras práticas, de outras metodologias e de muitos lugares. Quanto a mim, são experiências e práticas muito recentes no âmbito da administração e, como tal, têm um caráter em si próprio, um caráter experimental. O que o documento propõe não é nada definitivo, mas faz parte de minutas de trabalho que se estão a elaborar, estão a construir em muitos lugares, que respondem a uma necessidade de experimentar com outros modelos de investigação, de políticas públicas que sejam capazes de incorporar essas vozes, as vozes da cidadania, mas também provenientes de âmbitos diferentes no seio da própria organização, das administrações, dos governos. E, nesse sentido, penso que o documento é um convite, uma proposta para experimentar todos estes formatos. O documento encontra-se dividido em 5 pontos. O primeiro é o contexto dos laboratórios no âmbito de 2020 e faz referência à situação da pandemia e evidencia, mais do que nunca, que todos nos necessitamos uns aos outros e que é necessário criar ferramentas que permitam a cooperação e a colaboração e que possa dar resposta às necessidades que estão a surgir. O segundo ponto é uma definição. Tenta responder à pergunta, à questão: o que é que são os laboratórios de inovação cidadã e de governo? Aqui faz-se uma diferenciação com 3 funções principais, que é o desenvolvimento de projetos através da experimentação, a criação de comunidades, que são aquelas que levam a efeito todos estes projetos. Novas comunidades, pessoas que antes não se conheciam entre elas, e além de criar ou de gerar esses projetos,
Também estão a criar redes de comunicação que tenham uma incidência que vão mais além do laboratório. E peço desculpa se vou fazer um parênteses naquilo que estava a dizer. Ontem, precisamente, estava a falar com colegas que estão a instalar um laboratório cidadão e tiveram que parar. Tiveram que parar por um furacão, devido a um furacão que afetou a América Central. Ele dizia, os grupos de trabalho, como já estavam organizados, dedicaram-se diretamente para contribuir aos trabalhos de auxílio, digamos. Aqui vemos qual é a utilidade dos laboratórios, porque, no fundo, são criadores de comunidades, de vínculos, de redes de comunicação, que em situações de emergência eles também podem agir, também podem ajudar. E a terceira função principal é partilhar as experiências, as habilidades e os conhecimentos para que a incidência daquilo que se faz no laboratório possa ir mais além do que seja esse âmbito tão local. E para responder à questão, porque é que nós realmente devemos pôr o foco na inovação das nossas instituições, é que os cidadãos também apresentam outras formas de fazer para que possamos enfrentar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o quarto ponto, quais são as contribuições dos laboratórios para o desenvolvimento sustentável, sob o ponto de vista social, cultural, educativo, ambiental? E, por último, faz uma breve reflexão sobre qual poderá ser o futuro dos laboratórios. Convido a todos, se ainda não o fizeram, que leiam o documento e também acompanhar o debate, porque possivelmente dentro de alguns anos é necessário revê-lo e criar um novo documento. Portanto, eu insisto que este documento é algo que permite ativar novos debates. Esperamos que seja um convite para a criação dos laboratórios e redes de colaboração entre eles e que possam motivar para o debate e para a revisão do documento, se for necessário. Sim, realmente é um trabalho feito de uma forma, tal como dizia Marcos, é uma tarefa que está enquadrada na questão da pandemia, porque também permitiu uma atuação de colaboração em poucos dias, com grandes esforços, porque hoje em dia o tempo é algo que se perde com muita facilidade. Mas, como dizia Marcos, no ponto 4 do documento, fala-se das dimensões às quais contribuem os laboratórios para um desenvolvimento sustentável. E estas dimensões provêm do documento conceitual, onde vai ser apresentado este documento, que é a 27ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Iberoamérica. Estas dimensões são 5, e para tal temos todas estas pessoas que estão agora ligadas e gostaríamos que nos dissessem como é que estas dimensões pudessem ser levadas à realidade através de exemplos concretos. E uma destas primeiras, aproveito para dizer-vos, contamos com a tradução de português-espanhol, espanhol-português. Por isso, eu agora convido ao nosso colega que nos possa falar em português e que nos fala sobre um exemplo muito concreto sobre a dimensão social contida neste documento de colaboração. ¿Vocês me escutam? Perfectamente. Ah, que bueno. Eu estava assim como ensaiando para falar em espanhol, então vou em português que é melhor para mim, ok? Por favor, sentite cómodo. Rapidamente, o Datalab, meu nome é Gilberto, a gente está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, numa das maiores favelas da América Latina, que se chama Complexo da Maré, onde tem mais de 140 mil habitantes. E aqui a gente tem um laboratório cidadão chamado Datalab, que é um laboratório de dados e narrativas sobre as favelas e as pessoas que vivem em periferias, em ocupações, em territórios populares.
A gente trabalha com 3 eixos. Um que é de produção de conteúdo jornalístico de dados. A gente chama de periodismo de dados, assim, onde jovens jornalistas recém-formados trabalham na construção de histórias sobre os seus territórios e sobre as suas vidas a partir de dados públicos. Outro eixo é de formação. Então, a gente está o tempo inteiro promovendo talheres e oficinas e formações em tecnologias de dados e também em jornalismo de dados. E um terceiro eixo que eu acho muito importante para encerrar, um eixo que a gente chama de geração cidadã de dados, onde a gente produz de forma cidadã e com a participação das pessoas novas bases de dados que possam confrontar os dados públicos que às vezes não dizem respeito à realidade local de alguns bairros das cidades. Então, hoje a gente está tocando um projeto que se chama Cocozap, assim como Pupuzap, que é um número de WhatsApp onde as pessoas podem denunciar violências sanitárias que vivem aqui na Maré. Então, esgoto a céu aberto, falta de água, falta de coleta de lixo, e o que a gente está fazendo é construindo uma nova base de dados sobre esses problemas aqui no território. Ontem mesmo a gente lançou um plano popular de monitoramento desses problemas aqui no território, com vistas a incidir mesmo na política pública para o nosso território e que isso sirva de modelo para que outros territórios consigam produzir seus próprios dados e, quem sabe, disputar um pouco as narrativas e as políticas sobre as suas vidas. É um pouco disso tudo. Estou muito orgulhoso de estar aqui falando para vocês. Estou aí construindo, né, Labix, e eu acho que essa rede de laboratórios cidadãos há um tempo, junto com o Marian, junto com o Pablo. Então é um prazer estar aí. Camilo, estou vendo um monte de gente muito legal. Um beijo para vocês. Muchas gracias, Gilberto. Perdón que estaba muteada y no... las cosas que pasan en estos momentos. As coisas estão a acontecer nestas alturas com todas estas atividades. Mas ainda nesta dimensão, o caso do Gilberto é fantástico, porque está a desempenhar um trabalho incrível no Brasil. Passamos agora para a Argentina. Vamos um bocadinho mais para o sul e ficamos no laboratório de Bahia, governatória, na província de Buenos Aires, na cidade de Bahia Blanca. Aqui está a Ana, que nos vai contar um caso sobre esta dimensão social. Quando quiseres. Ana, estás boa? Olá, Mariano, bom dia, boa tarde. Mariano, Pablo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui a partilhar o painel convosco. Uma saudação especial a Marcos. Como disse o Mariano, estou a Ana, da Lab Bahia. Estamos a iniciar este ano, que é neste ano de 2020, estamos a iniciar um laboratório de governo dentro da Bahia e vendo como a decisão de contar uma experiência no Lab Bahia e decidimos incorporar a Agenda 2030 com objetivos para o desenvolvimento sustentável e decidimos iniciar a Agenda 2030 não estava incorporada e como laboratório do governo era fundamental incorporar esta agenda e preparar facilitadores e facilitadoras dentro do município e em geral. É um desafio, portanto, integrar um novo tema na cidade e depois descobrimos que não era uma questão nova, mas que a partir destes 2 grandes impulsos que fizemos, por um lado, criar uma rede de promotores municipais dentro do município para trabalhar os ODS, fizemos uma convocatória aberta e encontramos que havia muitos trabalhadores municipais interessados em trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável e a partir de diferentes oficinas ou workshop virtuais, claro, participativos, de capacitação, etc., chegámos a criar uma rede de mais de 90 pessoas abrangendo as diferentes áreas do governo e definimos quais irão ser os próximos 4 objetivos a desenvolver nestes primeiros anos para poder trabalhar e fazer políticas públicas concretas.
muito interessante e destacável desta rede é que com os trabalhadores mesmos dentro do município eles vão promover a agenda. Está mais além do governo que esteja em cada momento. É uma base horizontal que tem futuro pelos próximos 10 anos, ao para o tempo que continuem a estar os mesmos trabalhadores. E, por outro lado, como desafio, como laboratório, fizemos uma grande convocatória pública aberta à cidadania geral para ver quem são estes cidadãos organizados, coletivos ou pessoais individuais para se juntarem a trabalhar, e encontramos também com uma centena de pessoas em Bahia Blanca interessados e que já estão a trabalhar numa agenda de desenvolvimento sustentável. De maneira que, tanto internamente no município como para a sociedade, estamos a impulsionar essa agenda, tendo em conta a dimensão social como um lugar de encontro para poder desenvolver uma agenda sustentável. Muito obrigado, Ana. Obrigado. São 3 minutos que temos a primeira e temos que contar tudo e tanto, porque é tanto o trabalho que estamos a fazer, tanto os que falaram, o Gilberto e a Ana, e os vão falar agora. Portanto, agradecemos muito este pequeno resumo que conseguem fazer. Vou dar a palavra a Camilo Cantor, da Colômbia, do Exploratório, que nos vai contar a dimensão ambiental. Vai-nos descer à terra. Camilo, como estás? Como estão? É um prazer vê-los a todos. Marcos, Fernando, Pablo, a ti. É bom ver-vos a todos. E oxalá possamos ver-nos pessoalmente em breve. Eu sou Camilo Cantor, coordenador do Exploratório. O Exploratório tem várias frentes de trabalho. Na Zona Norte, em Medellín, levou-nos a criar vários processos com comunidades, com experimentação e criação. Um deles que gostaria de salientar para conseguir entender esta dimensão e as possibilidades que têm os labs neste processo, que é um que fizemos com a área metropolitana de Medellín, tentando gerar um processo de criação que pudesse dar outra narrativa, outra possibilidade de solução ao problema da contaminação. Fizemos com um hackerspace local chamado Unlocker. É um dos hackerspaces mais antigos da América Latina. Trabalhar com eles de uma maneira muito interessante, e acho que o laboratório aí começa a gerar umas possibilidades de ancoragem e de distribuição de poderes intermediar em instituições entre grupos e pessoas comuns, digamos assim. O que fizemos foi juntar a este coletivo que estava a desenvolver um sensor de contaminação de ar à área metropolitana e designers de moda. O que estava a acontecer é que com estes sensores o CIATA não está de acordo com a maneira que estamos a medir a contaminação. O que nós tentamos é ver que se eles quisessem ter estes dados e que vamos começar a trabalhar conjuntamente. Este laboratório, o primeiro que fez foi apresentar os hackers de Unlocker aos diretores do CIATA para calibrar os dois sensores e trabalhar com os dois sob as mesmas medições e não deslegitimizar o processo destes hackers. E como conseguir gerar outras narrativas que não sejam as narrativas a que estamos habituados. Que é, isto não está a funcionar, vamos morrer, mas tentar tirar o proveito estético, criativo neste processo. Então juntamos-nos com designers de moda de uma universidade daqui e o que fizemos foi sentar pessoas num laboratório de criação para entender esses dados e construir e customizar
peças que interpretavam esses dados de maneira real, utilizando estes sensores que não estão a ser muito bem recebidos pelo SIATA. Também, dentro de vários experimentos que fizemos, conseguimos ter estes espaços de cidade, hortas urbanas, espaços, etc. Desenvolvemos um laboratório no Festival de Arte que temos que se chama Sublime e Repulsiva, coordenada por um artista sonoro. O que fizemos foi ir à procura de uma quebrada que atravessa todo Medellín, que chamamos Quebrada de Santa Helena, que menos de 10 km passa do lugar mais paradisíaco a estar 5 km depois completamente contaminado. Trabalhamos com diferentes tipos de hidrofones para depois chegar ao lugar mais contaminado, que é a foz do rio Medellín, e tentar obter aí o valor estético. Com isto construímos uns iglus de madeira, as pessoas podiam encostar-se e podiam compreender o desenvolvimento desta quebrada. O que acho que fazem estes laboratórios é conseguir buscar estas esclusas e, a partir de peritos, conseguir gerar essas mediações, esses outros olhares dos governos e das instituições. Esses olhares costumam ser muito fechados. Estes são os dois elementos que tinha aqui para comunicar. Tenho prazer em estar aqui convosco para fortalecer esta rede que, em algum momento, fizemos com a Surlab, e agora, tendo tantas caras conhecidas, dá-me muito prazer. Obrigado, Camilo. Insisto, é tão pouco tempo e há tanta coisa para contar em cada um dos laboratórios. É muito motivador, e é muito motivador que as pessoas que estão conectadas em todas as plataformas que nos estão a ver, só se vê através de várias plataformas, querem saber onde é que se pode encontrar informação sobre cada um dos laboratórios. E nós, o único que podemos fazer para não dar a web de todos é dizer que entrem na web de inovaçãocidadã.org e aí está toda a informação de cada um destes laboratórios. Eu já tenho uma via de contacto. E agora vamos da Colômbia, passamos para o Equador. Uma rápida viagem. Eu vou falar com Rubén Zavala. Rubén, como estás? Muito bem. Rubén, muito obrigado por estar conectado. Gostaríamos de saber a experiência da Media Lab Pai sobre processos educativos, sobre esta dimensão educativa. Bem, muito obrigado. A viagem é curta, estamos perto da Colômbia. Obrigado também ao Pablo, que me convidou, e muito obrigado e um abraço a todos. Nós estamos a aproveitar este tempo, que se pode dizer, para rever algumas coisas do Media Lab. Estamos já há mais de 6 anos e nas primeiras fases foram feitos sobre 4 conceitos: estrutura, arte, tecnologia e sociedade, e fizemos muitos processos não formatos. Fizemos muitos processos, verificamos muitos desses que não fossem um típico concurso que ganha um e sai, mas tentar orientá-lo de maneira que para obter sustentabilidade. Trabalhamos com temas como dinheiro eletrónico, que no país, no anterior governo, foi uma opção, como a ruralidade, 80 pessoas, 2 dias.
as propostas, protótipos, trabalhamos com temas de VIH, com aplicações dedicadas a pessoas potencialmente em perigo, ou plataformas impulsionando plataformas como a Decidim, para utilizar a dinâmica de participação para vincular desenvolvimento urbano e sustentável e cidadania. Este foi um dos últimos desenvolvimentos que fizemos, transitando muito entre estes modelos de formatos rápidos para laboratórios de design ou de concepção. Isto é comum. Armamos parece que diz workshop grande para ver o que é que faríamos depois da pandemia, educação, do trabalho e demais. E acho que isto que vos conto pode-se colocar como perguntas. Como fazer uma retrospectiva, o que é que acontecia em abril, o que é que faziam as agências multilaterais, a cooperação, a cidadania, o que é que acontecia em abril, o que é que aconteceu no setembro e o que é que está a acontecer agora. E temos como falta de memória. Queremos ativar tudo. Nós podemos ver que cidades grandes em que as pessoas em caixas de cartão ou em sacos de plástico, pela quantia de falecimentos que nos levava a pensar sobre o valor da vida. Todo o desenvolvimento, tudo o que fizemos está agora posto em causa. Não porque não sirva, mas faz-nos pensar que o desafio é muito maior. E com isto acabo. Acho que os grandes temas nos colocam uma mudança de paradigma. A pandemia dizia que estamos a obrigar a mudar o paradigma imperante, que tende a gerar um esquecimento rápido. E acho que os temas que pelo menos estamos a conversar no Media Lab e que estamos a operacionalizar têm a ver com o que antes dizia, com a democracia, com a redistribuição da riqueza. Peço desculpa, Rubén, este é um momento onde não gosto de ocupar este papel, mas os tempos impõem-se e temos dois painelistas mais que gostaríamos de ouvir também. Só digo mais uma coisa. Tudo deve comparar-se com o cuidado da vida perante a situação que queremos. Podes falar de um novo sistema, uma nova maneira de fazer educação para os nossos laboratórios. Bem, muito obrigado. E como comentava ao princípio, o documento de colaboração teve também outros documentos base. Isso teve muito a ver das pessoas do TT Lab, que ofereceram muita documentação a este respeito. E para nos falar de uma dimensão económica, temos a Laia Sánchez, que faz parte desta equipa de trabalho desde Espanha. Laia, não sei se nos estás a ouvir. Sim, ouço. Laia, muito bem-vinda a todos vós, porque esta é uma oportunidade muito importante, com a energia do compromisso de muitas, durante o primeiro confinamento, na curva laboratórios e agentes do ecossistema de inovação cidadã, fizemos-nos uma pergunta: como podemos manter a colaboração? Hoje chegamos a um momento depois desta primeira emergência, já estamos noutra, mas vemos que continua a ser importante e pensamos que necessitamos somar muitas mais pessoas a este sistema e deixar de trabalhar individualmente. É preciso olhar para os lados, coordenar-nos, organizar-nos, e vocês estão a fazer um trabalho excelente também para esse objetivo, que é tão importante.
hoje que me pediram que fale da dimensão económica, de como se pode manter a colaboração, claramente é algo que carece de meios, recursos. E nesse sentido, uma das primeiras propostas que temos é a geração de recursos. Quando contamos, talvez, com estruturas que se podem gerir de uma maneira distribuída, as instituições que estamos no ecossistema, podemos alinhar estratégias e gerar recursos. Isso pode-se fazer. Mas, mais além disso, necessitamos do impulso de novas políticas que incluam a cidadania, que seja multi-ator, que conectem diversas regiões e que permitam a cooperação, tanto ibero-americana, mas também é muito importante que esses recursos não sejam cortados pelas estruturas e as instituições públicas que já operam. Já operamos, tem-se que ligar ao território, tem-se que ligar aos agentes mais pequenos. E para pôr um exemplo de como fazemos isto, de como nos propomos fazer isto, para nós, um instrumento desenvolvido desde a Borlab, da minha companheira Santa Maria, e o Javier González, que é o diretor, a compra pública inovadora para a cidade salvadora. Este ano estamos na segunda edição. No ano passado, a compra pública dirigiu-se ao combate à reificação das mulheres nas redes sociais. Este ano estamos numa temática para enfrentar o problema que temos de saúde digital e de adição às redes. Agora que estamos tão ligados aos ecrãs e as nossas relações pessoais viram-se um bocado afetadas por isto. Da primeira reunião saíram duas iniciativas. São duas iniciativas às quais foi possível pagar o desenvolvimento do protótipo e o projeto para ver se serão viáveis. Isto é muito importante, mais além de que nos laboratórios possam ser protótipos, ajudar os coletivos, as empresas, os freelancers, poder pagar essa inovação do setor público que necessita, parece-me que é fundamental. Não é o único instrumento. Pode haver muitos mais e de diversa ordem, micro, meso e macro. Mas este pode ser micro e que nos permite aos laboratórios ajudar o nosso tecido mais próximo. Nós estamos a impulsionar empreendedores e coletivos de empresas que se desenvolvem na área metropolitana de Barcelona. É muito importante porque precisamos que na lógica de ecossistemas seja não só extrativa, mas também nutritiva e contribuir a capilarizar esses recursos. Muito obrigado, Laia. Sei que é difícil falar em 3 minutos e agradeço imenso. É um prazer sempre poder contacto com as experiências da CityLab também. E volto a atravessar o oceano. Vamos à Bolívia. E há aí uma experiência na dimensão cultural que estivemos a falar no documento de colaboração, que é realmente um laboratório importante, onde Fernando García nos vai contar a experiência, a grande experiência que tem dentro da cultura. Fernando, como estás? Olá, como estão? Boa tarde e muito satisfeito de estar aqui convosco, partilhando esta paixão que temos por entender estes laboratórios de inovação como espaços, sobretudo, com o conceito de lugares articuladores, onde podem acontecer muitas coisas e onde, ao ser, por outro lado, no meu caso, uma dimensão cultural, o eixo, a semente que põe tudo em movimento, entendemos mais esta articulação entre passado, presente e futuro que representa a cultura. Este património que recebemos, esta capacidade de celebrar juntos o presente, continuar a formar-nos e de planear o futuro. Nesse sentido, partilhar convosco que a nossa experiência foi um lugar abandonado que, entre diferentes grupos de gestores, fomos concluindo numa comunidade de inteligência coletiva, de trabalho colaborativo, e recuperamos este espaço de uma maneira autogestionada. Foi concessionado por 30 anos, por unanimidade do Conselho Municipal,
satisfeito de que um grupo de cidadãos possa tomar conta de uma batata quente, como aqui dizem, com um lugar que não sabia muito bem o que é que haviam de fazer com ele e que começou a gerar muita coisa. Só para referir, não só este espaço de encontro para discutir políticas, para fazer incidência em políticas públicas, que está a impulsionar agora a Lei de Culturas, mas também a Lei Municipal de Culturas prestes a ser aprovada e foi impulsionada por nós, muitos outros nodos, porque este tipo de espaços estão a surgir para isso, precisamente para juntar forças, para juntar inteligências, também a transformação da cidade em geral. Nós o que descobrimos foi que entender a gestão como produção de eventos ou como criação de conteúdos, passámos a entender que é ser estrategas de processos de futuro. Este tipo de espaços reúnem capacidades, pessoas que, de uma maneira corresponsável com o poder público, tentam contextualizar no território e ir resolvendo problemas que muitas vezes são ignorados por serem alheios ao poder público, entendendo esta capacidade de articulação que temos como espaços muito mais contextualizados. Nesse sentido, sempre trabalhando de um modo reativo, mas proativo e criativo, estamos a conseguir isso, essa inclusividade e essa articulação, que é o exemplo prático que queria contar, que permitiu transformar um fragmento de cidade. Estamos a intervir agora em vários cursos da cidade, de forma criativa, com arte, com cultura e com gestão, no bairro do Matadouro, grupos de dança contemporânea, de teatro, etc., a ativar, porque o intangível ativa o tangível. E é o que temos que entender. E o tangível permite realizações, a realizar o intangível. Temos aqui um pedacinho de cidade, que é o Parque Urbano de Andai, que pode ser visto em Google, e que, através da experiência das diversas comunidades, que se podem ver aqui também, pessoas de dança, pessoas de mosaicos, da cultura urbana, de diversas comunidades, fez um projeto colaborativo com todos os vizinhos e conseguimos que este projeto se faça tal qual, com os recursos que iam ser devolvidos da Direção do Turismo, e agora é um lugar extremamente vivo. Quando vemos isto, sente-se o empoderamento dos jovens e a capacidade progressiva de incidência. O que precisamos agora, e para acabar estes minutos, são espaços que nos permitam, por um lado, experimentar, como o próprio Matadouro, que nos permitam experimentar formas de articular inteligência coletiva e trabalho colaborativo e, através da cultura, projetar essas três dimensões: geração do património, celebração do presente, de estar vivos e encontrar-nos, e poder projetar futuros desejáveis. Muito obrigada, Fernando. Realmente são experiências extraordinárias, porque transmitem uma energia muito boa, de muita vontade de fazer coisas boas. Eu gostaria de relembrar-vos, todos os dados de cada um dos laboratórios estão no site web da Inovação Cidadã. Aí encontrarão toda a informação que necessitem, porque se quiserem colocar mais questões, fazer mais perguntas, podem aceder a esse site. O documento de colaboração também está, digamos, no site web. Portanto, todos os laboratórios podem dispor desse documento e podem compartilhá-lo nas vossas respectivas redes sociais. Agora vou passar a palavra para que possas fazer um encerramento deste grande painel. Muitos já referiram e eu também gostaria de adicionar-me. É fantástico que nos possamos ver uns aos outros e resta-me agradecer pela iniciativa deste documento, em primeiro lugar pela sua utilidade e depois porque acredito
que está a ajudar a construir esta rede de laboratórios, que foi algo que se foi criando já desde há alguns anos, mas pouco a pouco vai tendo mais força, e gostaria de fazer referência a uma iniciativa em que estão a trabalhar e que a partir de janeiro possamos organizar da Inovação Cidadã, possamos organizar e celebrar uma reunião para que estes encontros possam ter lugar com mais frequência, porque mais do que nunca precisamos de construir estas redes de colaboração e não apenas ao nível local, mas também a nível internacional, porque essas redes vão nos permitir pôr o foco no local. Muito obrigado a todos, à Inovação Cidadã e a todos os que participaram e àqueles que nos estiveram a ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Este mosaico é impressionante, como dizia o Marco, Espanha, Argentina, a Bolívia, o Brasil, Equador, é impressionante. Bom, eu sou do Uruguai, não tenho laboratório, mas agradeço a todos e a todas. E como dizia, vamos a partilhar o documento, continuaremos a receber contribuições e também queríamos deixar a nossa contribuição para a Cimeira e muito obrigado por ter contribuído. Vamos encerrar este painel dentro de poucos meses, vai começar outro painel sobre inovação pública e universidades. Muito obrigado.